E agora, na Dimitri FM 93,5, é chegado o momento de aprender. EBD em Foco, com Moisés Pinto e Lourdes Rocha. Ou talvez você que está nos escutando aí pelo seu rádio, na sua residência, que esse programa ele só acontece por sua participação. Esse programa ele tem ido ao ar pela sua oração, pela sua persistência, pelo seu amor, pela sua bondade de estar contribuindo também com a obra de Deus. E aqui a gente já quer, nessa feita, deixar aqui um apelo, antes de começarmos aqui a nossa transmissão do nosso ensino das nossas escolas bíblicas dominicais. Você pode nos acompanhar aqui com a informação do nosso diretor, que você pode acompanhar a nossa transmissão pela Dimitri Web no Instagram e pelo Facebook também, Dimitri Web, e pela 93,5. A todos vocês de perto e a de longe. Dígito 8, agência 0951, operação 013 e o número da conta 122571, dígito 8. Sentiu de Deus, abre a mão para a obra de Deus e Deus haverá de abrir a mão dele enorme em teu favor, meu caro amigo, irmão e ouvinte aqui das ondas da Dimitri FM. Lição de número 12, temos um título bastante interessante nessa noite, também ou nessa tarde, a urgência do discipulado. Mas antes de iniciarmos aqui, eu quero fazer uma breve oração para a gente poder apresentar esse ambiente ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao Divino Espírito Santo. Você está no melhor lugar para poder aprender mais e mais a respeito da palavra de Deus. E nessa feita, nós estaremos fazendo uma oração, pedindo a Deus que Ele venha tomar a direção de tudo que você fará. Que você seja abençoado, seja impactado pela palavra de Deus.
urgência do discipulado é o tema da nossa lição de hoje. O texto áureo nos diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19. A verdade prática é o pensamento do nosso comentarista. O comentarista nos diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver seu crescimento espiritual. Pois bem, a leitura bíblica em classe, ela encontra-se registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, o seu capítulo de número 28, versos de número 16 a 20, e logo após ele estipula para o livro de Atos, seu capítulo de número 2, verso de número 42 a verso de número 47. Mateus, capítulo de número 28, 16 a 20. Logo após, Atos, capítulo de número 2, verso de número 42 a verso de número 47. Vamos estar assim fazendo a nossa leitura bíblica em classe. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos, capítulo de número 2, verso 42 a 47, nos diz: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor às igrejas aqueles que haviam de se salvar. Pois bem, fizemos aí a nossa leitura bíblica em classe, e nós agora veremos também de poder fazer a leitura dos objetivos específicos, mas primeiramente faremos também a leitura do nosso objetivo geral. O objetivo geral da nossa lição, o comentarista vai nos dizer: devemos esclarecer a urgência do discipulado. Primeiro objetivo específico, o comentarista nos diz que devemos conceituar o discipulado. Segundo, elencar o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. E terceiro, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Pois bem, vamos lá. A nossa irmã Ilane Silva está assistindo. A paz do Senhor Jesus, irmã Ilane Silva. Deus abençoe. Ouvinte aí assídua do nosso EBD em Foco. Deus abençoe aí, irmã, que tem contribuído muito para o crescimento e a propagação do nosso canal. Comenta, curte, compartilha, interage aí, irmã Ilane Silva. Deus abençoe. A senhora é uma guerreira. Vamos lá. Vamos de introdução, irmãos. A bênção é grande. Genival Neves diz ali. A irmã clicou ali dizendo a paz. Pois bem, vamos lá. Nós estaremos agora, irmãos, fazendo aqui a leitura da nossa introdução. A introdução da nossa lição nos diz: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é fundamental a importância como base inicial da formação cristã do novo convertido.
a forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Pois bem, irmãos, nós estaremos iniciando com uma frase do comentarista que somente pelas essas pequenas linhas já define toda a temática da lição que nos é proposta. O comentarista nos diz que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho. O comentarista foi muito feliz no tocante a essa afirmação, dizendo que o discipulado é a continuação, ou é o acompanhamento, ou acompanha o Evangelho, porque tanto o discipulado como a evangelização, eles andam de mãos juntas, é como se fosse carne e unha. O início começa-se com a evangelização, seguido do discipulado. Mas no tocante ao tema da lição, enquanto eu fazia a explanação, o desenrolar, o desenvolver dessa lição, um temor muito grande sobreveio sobre o meu coração, sobre a minha vida. Porque existem coisas na nossa vida que não são urgentes. Por exemplo, uma viagem planejada pode-se, na verdade, deixar com que a viagem possa ser prorrogada. A compra ou a troca de um veículo também pode ser planejada, mas se chegar o momento de comprar e não deu certo, pode ser adiado. A realização de um curso, uma faculdade, a pessoa pode até se programar, apertou-se, pode também ser adiada. Porém, há situações de emergência na nossa vida, como uma cirurgia, por exemplo, a necessidade de uma casa, todos nós precisamos de um abrigo. E até mesmo numa questão assim, vamos dizer, de sepultamento, que só tem 24 horas para poder sepultar. Então, nós podemos dizer que existem coisas que são de urgência e existem coisas que não são urgentes. Mas no tocante à urgência do discipulado, isso me veio como uma forma de temor muito grande, porque o que é algo urgente é uma situação que não pode de fato ser adiada, e o discipulado não pode ser adiado, não pode ser promulgado, não pode ser deixado para uma outra ocasião. A questão é urgente no tocante ao discipulado. E algo, na verdade, me deixou bastante preocupado no tocante ao desenvolvimento do exercício do discipulado, porque a igreja primitiva, eles tinham uma metodologia, eles tinham um método para poder se exercer tanto a evangelização quanto ao discipulado. Primeiramente, os cristãos primitivos tinham o exemplo de Jesus. Vejam só, irmãos, e vocês vão me dizer se é verdade, sim ou não, se eu estou correto ou se eu estou incorreto, se eu estou certo ou se eu estou errado. Vai Pedro e João subindo a porta do Templo Formosa, encontram um sujeito lá, mendigando. Pedro olha para o sujeito e diz: olhe para mim, e isso o que eu tenho eu te dou, no tocante ao exercício da evangelização. Já o cristão da atualidade, ele pega o microfone e diz: não olhe para mim, porque eu não tenho nada para poder dar. Veja só o oposto, o contraditório. O sujeito está subindo a porta do templo e diz: olhe para mim. O cristão da atualidade diz: não olhe para mim, porque eu não tenho nada para dar. O sujeito diz: olhe para mim, isso que eu tenho eu te dou. O cristão da atualidade diz: não olhe para mim, porque eu não tenho nada para dar. Resultado, eles tinham o que dar. Resultado, era a conversão, era milagre, era poder, a manifestação do poder de Deus. Resultado
do cristão da atualidade. Não olhe para mim, porque eu não tenho nada para poder dar. Resultado dessa manifestação: não tem poder, não tem alma, não tem manifestação do poder de Deus, não tem cura, não tem batismo com o Espírito Santo. E muitas vezes essas pessoas criticam, sabe quem? A liderança, por não haver manifestação do poder de Deus, por não haver, na verdade, cura divina, milagres. Muitos dizem até que o Espírito Santo já saiu da igreja. Pelo amor de Deus, olhe para cá. Eu preciso dizer isso aqui para a massa que me ouve. Eu preciso dizer isso para todos quantos estão me ouvindo a partir desse momento. Todo cristão da igreja primitiva, dos dias de Jesus Cristo, ou após a sua ascensão, ele era um próspero ganhador de almas. Eu digo e repito, todo cristão, ele era um próspero ganhador de almas. Independente que pastor mobilize a igreja, independente que obreiros e ministérios convoque a igreja para um evangelismo em massa, eu e você temos um ID a obedecer, sendo que esse ID é o resultado, teremos como fruto a conversão de pessoas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o último dia que eu e você ganhou uma alma para Jesus? Eu vou até um pouquinho mais adiante. Qual foi o último dia que eu e você convidamos uma pessoa para ir cultuar, para poder ir até a casa de Deus presenciar um culto? Você está vendo a discrepância que existe agora? Você está vendo o porquê que a gente não tem visto os resultados que aqueles cristãos tinham no ministério deles? Nunca foi, na verdade, displicência do pastor ou do ministério. Talvez a displicência foi nossa. Talvez a falta de buscar esse desejo de conquistar almas para o reino de Deus, essa chama no nosso peito talvez já esteja se apagando há muito tempo. Talvez essa chama e esse desejo de ganhar almas se deixou ser levado pelas circunstâncias ou tem se apagado há muito tempo. Irmãos, é necessário um verdadeiro posicionamento no tocante à evangelização. Se eu e você quisermos ainda ver manifestação e um grande poder de avivamento nos meus dias, na nossa geração, vai ter que ser preciso mudar o nosso comportamento e a nossa visão com relação à obra de Deus. Segundo, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, no tocante à evangelização. Eu vou falar tudo que Deus colocou no meu coração. Hoje, eu não vou omitir, não vou tapar sol com a peneira. Embora eu não goste de poder fazer esse tipo de comentário, mas hoje, no nome de Jesus, algumas coisas que devem ser ditas será dita por mim. Irmãos, existia um método no tocante à evangelização que os cristãos primitivos exerciam. E qual era esse método? Aquele que Jesus os ensinou. Jesus deram a ele o livro do profeta Isaías na sinagoga. E a mensagem que Jesus leu foi essa: chegou o ano aceitável do Senhor. Deus me ungiu para poder apregoar as boas novas, para dar vista aos cegos, para destapar os ouvidos dos mudos, para dar fortaleza ou fortalecer os pés ou as pernas dos coxos, eles voltarão a andar. Os cegos enxergariam, os mudos falariam. E Jesus encerra o seu discurso e fecha as Sagradas Escrituras e diz: hoje se cumpriu esta profecia.
Se a gente for olhar o que está escrito mais um pouco abaixo com relação a este texto e a esse contexto, escute só, existia ali palavras de exortação, mas Jesus naquele exato momento se limitou e não leu nada mais além do que aquelas linhas. Jesus estava nos dando um modelo de como evangelizarmos. Olha só, o cristão da atualidade, ele vai para um culto público, ele vai para uma praça pública, ele vai para uma rádio, como eu estou aqui neste exato momento, e ele abre a boca dizendo os podres, jogando na cara os erros dos outros, fazendo com que muitas pessoas que estão escutando que não tem nada a ver e não entende nada a respeito da obra de Deus, e ele lança as coisas que estão pelos bastidores que acontecem na igreja, e as pessoas que não têm conhecimento na obra de Deus acabam se frustrando antes mesmo de poder entrar na igreja. Está vendo você que existe na verdade um erro grotesco? Existe, na verdade, uma visão distorcida no tocante à evangelização? Com essas palavras eu quero dizer a você, caro amigo evangelista, que tem a oportunidade de alcançar uma grande massa por intermédio de um evangelismo pessoal, ou seja, por um evangelismo de caixa, ou até pelas ondas da internet, ou até mesmo pelas ondas do rádio, que você está totalmente equivocado quando você lança, na verdade, palavras de juízo e condenação. Esse não é o evangelho que Jesus nos ensinou. O evangelho que Jesus nos ensinou é aquele mesmo evangelho que quando o Senhor Jesus vai até o tanque chamado Betesda, e ele não lança no rosto do homem a sua fraqueza, e não lança no rosto daquele homem a sua deficiência, mas a palavra que Jesus diz para aquele homem é mais ou menos assim: queres ficar são? E esse deve ser o meu modelo, esse deve ser o teu modelo. A nossa irmã Elaine Silva nos disse ali: não se tem buscado como naquele tempo. Verdade, irmã Elaine Silva. A senhora está coberta de razão. Muitas pessoas não têm buscado a orientação e a devoção que aqueles apóstolos, que aqueles homens, eles tinham vamos dizer assim, o apreço, o amor, a garra, a dedicação. E ela confirma ali, é isso mesmo. Nem todos têm estrutura. Exatamente. Eu posso até fazer um acréscimo, irmã Elaine Silva, no tocante à palavra estrutura. Além de não ter estrutura, muitas dessas pessoas não têm conhecimento bíblico. Não tem conhecimento bíblico para poder fazer um culto evangelístico. Eu quero dizer que essas pessoas são pessoas despreparadas para a obra da evangelização. E o pior de tudo é que eles dizem mais ou menos assim, deixei até aqui anotado: muitos dizem que possuem o ministério de João Batista. Pelo amor de Deus, isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi. O ministério de João Batista foi dele, ele já teve a oportunidade dele, ele já passou o tempo dele, agora é o tempo de Deus me usar, é o tempo de Deus te usar. Como Deus usou o profeta João Batista, usou, mas ele não vai me usar da mesma maneira. Sabe por quê? Porque existe um texto bíblico da palavra de Deus que diz que Deus, ele é multiforme e graça. Ele tem muitas formas de poder me usar. Se Deus usou João Batista de um jeito, para a minha vida ele vai me usar de outro, para a vida de todos quando estão me ouvindo, ele vai te usar de uma outra maneira, e não vai ser Deus ficar repetindo. Não, pelo amor de Deus. Vamos encarar a realidade, encarar o fato de frente. E eu vou dizer mais uma coisa, no tocante à evangelização, e a gente nem começou ainda a nossa lição. Já no tocante ao discipulado, quem lembra aqui há poucos instantes, quando eu acabei dizendo que evangelismo e discipulado, eles andam de mãos dadas. O discipulado, por sua feita, ele é o complemento da evangelização. Deixa eu te dizer uma coisa aqui agora para todos quantos estão a me ouvir. Escutem só, a todos quantos estão a me ouvir neste momento. O que é discipular? Discipular
na verdade, é instruir uma pessoa de acordo com o seu ensinamento e depois que essa pessoa estiver preparada, lança ela para o campo missionário para ela fazer outros discípulos. Mas só o que mais me entristece nesses últimos dias é saber, sabe o quê? É que as pessoas estão indo para a casa de Deus, não é para poder ser discípulo, mas sim para poder receber autoajuda. Tem gente que está indo para a casa de Deus, é o que eu vou falar aqui a poucos instantes, um pouco mais além. Tem gente que está indo para a casa de Deus para ver se consegue manter o seu espírito vivo. As pessoas não estão indo para poder ser discípulos, mas sim para poder ver se consegue respirar espiritualmente. Tem gente que já não está mais conseguindo ir com seus próprios pés, estão indo arrastados. E isso não é ser discípulo, isso não é de exercer o discipulado. Meu Deus, isso é muito sério. Por isso que eu disse no tocante que me veio um temor muito grande quando eu dizia a urgência do discipulado. Eu vou parar por aqui, eu vou começar a lição, porque senão a gente vai levar até meia-noite. Vamos levar até meia-noite. A irmã Ilane complementa ali o comentário dizendo: meu pastor diz sempre assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Meu Deus, isso somente corrobora, somente complementa as minhas anotações. Irmã Ilane Silva, eu acho que a senhora está anotando as mesmas coisas aqui que eu estou anotando, viu? Já está na hora da senhora começar aí a vir aqui na rádio fazer a programação aqui no nosso lugar. Está batendo aqui com as minhas anotações. Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Pois bem, vamos lá. Só estamos começando, nem iniciamos ainda, viu? E hoje a gente vai começar, ou melhor, já começamos quente. Vamos lá. Primeiro ponto da nossa lição, o comentarista nos diz: o que é discipulado? Vamos definir aqui o conceito de discipulado. É um processo para um discípulo. O processo demanda tempo, estratégia, disciplina e método para alcançar o objetivo. Pois bem, o comentarista nos disse mais ou menos assim: discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Discípulo segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista de dons da graça de Deus, se é ensinar que haja dedicação ao ensino. Romanos 12:7. Tá assim, irmã. A senhora tá assim preparadíssima aí. Deixa Deus usar. É só deixar Deus usar, irmã Ilane. O que é ser discípulo? Discípulo é alguém que se coloca abaixo de alguém superior para aprender um ofício. Pois bem, o que é ser um discípulo? É exercer o papel de alguém que está superior a mim. Existe uma escala hierárquica no tocante ao professor e o aluno, ao mestre e ao discípulo. Então, o que é ser discípulo? Discípulo é alguém que se coloca abaixo de alguém superior para aprender um ofício. E o que é o exercício do discipulado? É um processo para ser um discípulo. Processo demanda tempo, estratégia, disciplina, método para alcançar um objetivo. E o que é que na verdade se faz um discípulo? Primeiramente, o discípulo, o que é que ele faz? Ele ama o seu mestre. O discípulo ama o mestre. Tudo quanto o mestre é, para ele, é como se fosse o mundo girasse em torno das orientações da pessoa do seu mestre. Segundo, o que é que um discípulo faz? Ele aprende com seu mestre. Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Terceiro, o que o discípulo faz? Ele imita o seu mestre.
Paulo também teve, na verdade, os seus pupilos, os seus discípulos, a ponto de dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quarto, o que é que o discípulo faz? Ele fala sobre o seu mestre, ou seja, ele vai falar aquilo que o mestre, na verdade, está falando. Paulo diz: o que de mim ouvistes, o que de mim aprendestes, isto praticai, falar tudo quanto eu tenho dito para vocês. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, viu, gente? É só entre a gente, é só em off. Ou estão em off não, é somente em on. Preste somente atenção comigo aqui. Tem gente, irmã Ilane Silva, vou dizer uma coisa aqui para a senhora. Talvez a senhora conheça pessoas assim desse tipo, e todos quantos estão me ouvindo a partir desse momento, e me ouvirão no decorrer das programações, das reprises. Tem gente que estudou 3 meses e já quer ser pastor. Peraí, se o discípulo leva, vamos dizer assim, anos para poder desenvolver um papel que aquele mestre está passando para ele, né? E olha que ser discípulo ou aplicar o discipulado requer tempo, estratégia, disciplina e método. O cara fez um curso de teologia de 3 meses, agora ele já está dizendo que é pastor. Olha só que interessante, hein? Isso é um absurdo. Porque essa pessoa ainda está no processo de discipulado, de maturação, de ganho de experiência, de abertura de visão, de planejamento. Ele está pulando a fase de aprendizado, de discipulado para querer ser mestre. Resultado, é por isso que tem muita gente que abre igreja e não leva nem 6 meses. Tem muita gente que vai atrás de uma abertura de uma igreja que abriu ali há 2 semanas, mas não tem base, não tem fundamento naquilo que é ensinado lá. Sabe por que isso? Porque o mestre, o tutor, o professor lá não tem raiz. Ele mesmo precisa, na verdade, ser discipulado. Aí sim, depois do discipulado, ele terá base, ele terá bagagem, ele terá estrutura, ele terá maturação, terá experiência para poder conduzir a outros discípulos. É o que Jesus mesmo falou, né? Como pode um cego guiar outro cego? É por isso que tem muita gente que tem fracassado espiritualmente na fé, por seguirem pessoas que ainda não estão preparadas para poder discipular, para poder pastorear, para poder ser líder, porque o que ele precisa é passar pelo processo de discipulado. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês: me deu um grande temor a saber a respeito no tocante à urgência do discipulado. Porque a obra de Deus, se continuar desse jeito, com pessoas imaturas, realizando a obra da evangelização do discipulado, infelizmente teremos cristãos fracos, anêmicos, pessoas turbadas na fé, e o pior de tudo é que ainda escandaliza o evangelho. Vamos lá. Segundo ponto, o comentarista nos diz: a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, ensinar todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, é matateu, fazer discípulos, discipular. O discípulo não é opção, ou melhor, o discipulado não é opção. É mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Pois bem, vamos ver aqui, irmãos, o que o comentarista nos disse aqui no tocante à grande comissão. A igreja tem um papel de ser pedagógica, ou seja, deve trabalhar com a arte do ensino, e não uma plateia de autoajuda. Foi o que eu disse aqui há poucos instantes.
A igreja, ela deve ser pedagógica. O que é a pedagogia? É a arte de ensinar. Vamos dizer assim, desvendar de forma mais prática a compreensão da arte do ensino, a fim de que a plateia venha absorver todo o conteúdo de forma sistemática. Porém, o tocante à questão do discipulado implica-se dessa maneira. A pessoa vai até o tutor, o professor, ao mestre, sendo que o próximo passo após a aplicação do discipulado é que o discípulo coloque em prática aquilo que aprendeu. O discípulo, por sua vez, ele deve exercer todo o conteúdo aplicado pelo seu tutor e pelo seu mestre. Mas aqui me deixa intrigado é saber que já tem 20 anos que a pessoa está na igreja e ela não tem nenhum plano de ação para colocar em prática aquilo que ela aprendeu durante os 20 anos. Tudo quanto ela aprendeu agora deve ser tocado para frente, mas só que agora ela recebeu essa orientação, recebeu essa mentoriação durante 20 anos e ela está sentada no banco da igreja. Ela diz quando sai de casa, eu vou lá na igreja porque eu vou ouvir uma palavra. Ou seja, ela vai com a intenção de poder receber autoajuda e não de ser discipulado. Meu Deus! E o pior de tudo é que a cada dia as pessoas estão, na verdade, sendo convencidas de que essa é a melhor opção de poder. A melhor opção de poder, na verdade, está exercendo essa prática. A comissão é grande por dois aspectos, ou melhor, deixa eu dar uma pincelada anterior antes de poder passar para esse ponto. Nosso irmão Ícaro Sampaio. Ô Ícaro, Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto, meu querido. Obrigado aí pelo prestígio, pela colaboração. Sinta-se à vontade em querer opinar e comentar, viu? Você é homem de Deus. Um forte abraço, Ícaro. A intenção de Cristo não é somente que aumente o número do rebanho, mas sim fazer verdadeiros seguidores. É bom ter uma expansão numérica no tocante o crescimento do rebanho, isso é imprescindível. Qual pastor que não gostaria de que seu rebanho aumentasse, de que seu rebanho expandisse, de que seu rebanho crescesse? Mas, porém, crescer sem um crescimento espiritual, meu Deus. Crescer numericamente sem crescimento espiritual é inchar. E olha que é o que tem mais acontecido no tocante ao crescimento do evangelho, ou o número de evangélicos aqui no Brasil. Estamos crescendo, avolumando, mas será que estamos crescendo a mesma proporção do crescimento numérico em espiritualidade? É o que a gente vai tocar um pouco mais à frente. A comissão é grande por dois aspectos. Primeiro, pelo tamanho da demanda da evangelização. Jesus Cristo disse que a seara ela é grande e poucos são os ceifeiros. A minha maior dor é saber que, além da seara ser grande, ampla, vasta, além da seara ser imensa, é a questão do despreparo no tocante ao exercício da evangelização. Foi o que eu comentei no tópico anterior. Existe um método, uma metodologia, uma preparação para que eu venha me posicionar como um verdadeiro evangelizador. E não é de qualquer jeito. Eu tenho que voltar aos princípios das Escrituras a fim de que o meu evangelismo não venha causar repúdia aos ouvidos daquele que estão me ouvindo, mas sim que a minha pregação, a evangelização, ela venha surtir efeito a ponto do pecador dizer, eu quero Jesus. A demanda é grande, a seara é grande,
é ampla, imensa, é vasta, chega até os confins da terra. Agora, o que mais, na verdade, me deixa intrigado é saber que tem pessoas que, ao invés de poder ajudar no tocante à evangelização, tem uma visão distorcida do desempenho do papel da igreja aqui na terra. Repita comigo, se você está escutando pela internet, ou se você está escutando em casa, diga para o seu cônjuge, diga para os seus filhos, diga para o teu vizinho, diga para o teu melhor amigo da igreja, aquele obreiro que você tem a maior estima, diga para ele todos os dias que a igreja é forte e que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra o Senhor, ou melhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A comissão é grande por dois aspectos. Primeiro, pela demanda e pela grandiosidade do trabalho que devemos fazer. Trabalhar com vidas. Irmãos, é tão nobre ser chamado por Jesus para poder trabalhar para Ele. É tão nobre trabalhar para o Senhor no tocante à obra da evangelização. Porque, além de ser chamado pelo Senhor, Deus nos dá a oportunidade de poder trabalharmos com vidas. É a oportunidade de fazer com que a mudança da sociedade tenha participação dessa pessoa que se chama eu. E isso é um privilégio muito grande. Grande pela grandiosidade que é a comissão cultural onde eu e você faz parte. A educação cristã. O comentarista nos diz. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, viu, gente? A educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinado que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Ícaro disse: eita glória! Louvado seja Deus. Deus abençoe o Ícaro. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus e o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos e o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre Jesus e a vida da igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Irmãos, o que é a educação cristã? A educação cristã é uma metodologia, como eu falei há poucos instantes, que a igreja ela precisa ter um método, ela precisa ser pedagógica. O que é educação cristã? É a educação que recebemos, né, de uma forma sistemática. É a aplicação de princípios e valores para que esses valores eles possam se condicionar à proposta bíblica e à proposta que nos é dirigida por intermédio dos ensinamentos do Senhor Jesus. Aí eu fiz aqui uma anotação básica para a gente entender, compreender assim de forma mais compreensiva, no tocante no que diz a dizer a palavra educação cristã. Ninguém cresce sem educação. Homens da Bíblia receberam educação. Por exemplo, Paulo recebeu orientação, sabe de quem? De Gamaliel. Josué recebeu orientação, ou educação, sabe de quem? De Moisés. Timóteo recebeu orientação, sabe de quem? De Paulo. Eliseu recebeu orientação de Elias. Adão recebeu orientação e educação de Deus. E os discípulos receberam a educação, sabe de quem? De Jesus. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para você, caro amigo ouvinte, que me escuta aí pelas ondas da 93.
Eu quero fazer uma pergunta para você, caro amigo ouvinte, que nos escuta aqui pelas ondas da 93,5. Ô irmão, pai seu pastor. Fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é o seu mentor? Quem é o seu mentor? Quem é a pessoa, na verdade, que está lhe orientando? Porque homens na Bíblia receberam orientação de Deus para poder exercer o seu ministério. E você, caro amigo ouvinte, que me escuta aí pela internet, ou pelo rádio, ou pela reprise, ou no sábado, ou no domingo, ou a dias que poderão se suceder após essa programação, a quem você está dando ouvidos para a formação do seu ministério? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês agora, aqui nesse exato momento. Se eu souber quem é a pessoa que você está escutando, eu vou saber de imediato quem é ou qual será o resultado do seu ministério. Todo homem, ele escuta uma voz, mas se eu souber a pessoa que está fazendo a sua cabeça, eu saber quem é que você está dando ouvidos, eu vou saber qual vai ser os resultados do seu ministério. Perfeitamente, sabe por quê? Porque todo homem precisa de um mentor. Vamos lá, dando sequência. Homens da Bíblia liam livros. Homens da Bíblia liam livros. Homens da Bíblia tinham mentores. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Já tem quanto tempo que eu e você serve a Cristo? Já tem quanto tempo que você aceitou Jesus como seu Salvador? Agora eu te faço uma pergunta. Já tem quanto tempo que tu já leu a Bíblia por completo? Esse ano você já pegou um livro para poder ler? Porque, em média, nós precisamos ler, no mínimo, aí 60 livros por ano, mais ou menos. Em torno de 60 livros por ano. Tu já leu 2 livros nesses últimos 2 anos que você tem vivido? Vamos lá. A educação tem que ser de qualidade. 3 exemplos de educação cristã: escola bíblica dominical. Segundo, educação doméstica. Vou fazer mais outra pergunta aqui, para mim, para todos que estão me ouvindo aqui nessa noite. Qual foi o último dia que a gente realizou um culto doméstico em casa? Primeiro exemplo de educação cristã, escola dominical. Segundo, educação doméstica. Qual foi o último dia que a gente realizou um culto doméstico? E terceiro, a leitura de bons livros. Segundo ponto da nossa lição, o comentarista, ele vai nos dizer: o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e é a única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Palavra. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos aqui que estão a me escutar a partir desse momento. Talvez você chegou agora aí, meu caro amigo ouvinte, e está aí agora a nos escutar a partir desse exato momento. Nós fazemos aqui nosso trabalho semanal aos sábados, viu, irmãos? E estamos aqui todos os sábados falando a respeito da palavra de Deus no nosso EBD em Foco, a partir das 18 horas, com seu professor, caro amigo Edivaldo Rocha. Pois bem, a palavra. E hoje estamos falando a respeito do discipulado. Quero dizer aqui para os irmãos: quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Repetindo: quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Tem muita gente aí que já está há muito tempo exercendo o ministério do ensino, mas contudo é necessário ter uma renovação, um novo aprendizado no tocante à palavra de Deus.
A Bíblia nos diz: crescei na graça e no conhecimento. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem muita gente aí que já está se achando em um nível mais elevado, a ponto de não querer sentar para ouvir outras pessoas. Deixa eu dizer aqui alguma coisa. Se eu sou o pastor, o dirigente de uma congregação, e uma pessoa só quer falar, pregar e ensinar, mas essa pessoa não quer ouvir, não quer ser instruído ou ministrado, infelizmente seria cortado. Seria literalmente colocado um tempo para poder aprender a realidade da dinâmica do ensino. Porque eu não sei tudo. Todos os dias eu tenho que estar lendo, todos os dias eu tenho que estar pesquisando. Eu sempre digo nas minhas programações e para todas as pessoas que me ouvem, que o obreiro, ele é como se fosse um jogador de futebol. Todo dia ele tem que estar em campo treinando. E como é que ele treina? É lendo bons livros, é escutando outros pregadores, é podendo fazer as suas pesquisas pela internet, é fazendo uso de todo o acervo de material que chega ao seu alcance. Paulo mesmo diz: examinai tudo e retém aquilo que é bom. Ou seja, você precisa estar todo dia aprendendo, porque quem não senta para aprender, não pode levantar para poder ensinar. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos hoje. Temos bons palestrantes, sim. Temos bons pregadores, sim. Temos bons professores, sim. Mas também precisamos ter bons ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos de uma igreja que queira a Bíblia e entenda a urgência do discipulado, a fim de os novos convertidos cresçam espiritualmente. Repetindo, nós precisamos de uma igreja que queira a Bíblia e entenda a urgência do discipulado, a fim de que os novos convertidos cresçam e cresçam espiritualmente. Pois bem, agora olha só o que eu preparei aqui. Ô irmãos, aos que estão nos escutando aí, pega a tua Bíblia, no capítulo 5, verso de número 12 ao verso de número 14 do livro de Hebreus, que eu tenho aqui uma preciosidade, ou melhor, a palavra de Deus aqui nos deu uma preciosidade. Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 12, ou então uma caneta e um papel, para poder anotar. Depois a gente olha essa referência aos irmãos aí que não estão de posse ou não estão próximos à sua Bíblia. Caneta e papel, capítulo de número 5, verso de número 12 a 14 da Epístola aos Hebreus. Mas antes de poder falar aqui a respeito desse assunto, fazer a leitura desse verso, uma linha de raciocínio. Muito da imaturidade espiritual dos membros é resultado da ignorância básica da Bíblia Sagrada. Muito da imaturidade espiritual dos membros é resultado da ignorância básica da Bíblia Sagrada. Olha só, capítulo 5, verso de número 12 a 14, da Epístola aos Hebreus, nos diz assim: porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito que tais necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o mantimento sólido é para os que são perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Mas vamos nós somente nos ater aqui ao versículo de número 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Paulo está dizendo mais ou menos assim: tem gente
que já tem 20 anos na igreja e ainda não aprendeu nada, Ícaro. Não aprendeu nada, irmã Ilane Silva. Imagine só, ainda precisa ser ensinado. E ele ainda vai, o apóstolo ainda diz ainda mais profundo, ele vai ainda um pouco mais adiante. É preciso ensinar de novo. Ou seja, é pegar pela mão para poder escrever o beabá. Porque 20 anos na igreja ainda não foi o suficiente para poder aprender aquilo que o pastor ensina toda terça-feira, o que o professor da escola dominical ensina todo domingo, porque existe até uma grande diferença. Existe até uma diferença no tocante àqueles que vão para a igreja. Uma coisa é você sentar para ouvir, e outra coisa é você ter interesse em aprender aquilo que está sendo ensinado. Tem muita gente que vai para a igreja é porque não tem outra alternativa. Por exemplo, é domingo à noite, não tem nada na Netflix, não tem nada atrativo, não posso ir no teatro, não posso ir numa praça pública, eu não posso ir num shopping center, não posso ir numa loja para poder tomar um banho de loja, eu não posso ir no cabeleireiro, eu não posso me reunir com os meus amigos, só me tem a alternativa de ir para a igreja. Então, a pessoa vai até a igreja e quando chega lá, ela não tem nenhum interesse em aprender aquilo que está sendo aplicado. Vai passar 20 anos na igreja e não vai crescer espiritualmente. Só 50 anos na igreja e não cresce. A irmã falou que conhece muitos que têm 50 anos na igreja e infelizmente não conseguiu crescer na fé, nem na graça e nem conhecimento. A igreja já está sabendo e já sabe quem tem unção e quem não tem unção. Tem gente que vai para a igreja e todos quantos já sabem que ele vai pegar no microfone e sabe que não vai sair absolutamente nada dali. Sabe por quê? Porque essa pessoa não cresceu espiritualmente. Essa é a realidade. Essa é a dura realidade. Vamos lá. A comunhão. O comentarista da nossa lição nos diz assim, no tocante à comunhão. Ter tudo em comunhão e compartilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinomia, ou koinonia, significa comunhão. Compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não aprovam a mesma comunhão, ou melhor, não provaram a mesma comunhão como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também como o do Pai, como do Filho com o Espírito Santo. Nossa irmã Ilane Silva nos comentou ali dizendo, e quando vê os outros desenvolver e ainda se queixa. Infelizmente, né? Infelizmente que tem muita gente que não consegue alcançar os objetivos, porque, na verdade, quem consegue desenvolver os objetivos no tocante à obra de Deus tem oportunidades para poder, na verdade, exercer aquilo que Deus deu. Enquanto os demais que não conseguem, na verdade, desenvolver, tem aquela espécie de ciúmes. A irmã Ilane Silva diz, tem pessoas que querem fazer a diferença, outros, infelizmente, querem continuar sendo comuns. É a sorte e a escolha de cada um, né? Eu, por exemplo, eu procuro me destacar no tocante à obra de Deus, porque eu não quero ser apenas mais um na multidão. Eu quero crescer na graça e no conhecimento, eu quero ser um obreiro diferenciado. Eu quero ver no meu ministério o mesmo agir e manifestar que tinham os cristãos primitivos. Eu vou ver milagres, e eu tenho visto milagres. Eu quero ver centenas de milhares de pessoas sendo convertidas apenas com um único sermão. Mas eu sei que para isso
precisa-se de uma entrega, de uma busca maior. E essa busca e essa entrega será pela leitura e busca de novos conhecimentos e de novos horizontes. A comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Enterraram o talento, né, irmãs? Né, irmã? Verdade, viu? Alguns, principalmente no tocante aí à pandemia, enterrou o talento mesmo. Vamos lá, no tocante aqui à comunhão. No tocante à comunhão com os irmãos, os cristãos primitivos tinham tudo em comum. Por exemplo, se essa camisa fosse minha e eu fizesse parte dos cristãos, da época dos cristãos primitivos, eu não considerava somente minha, ela era minha e dos demais irmãos. Eles tinham tudo em comum. No tocante com a Santíssima Trindade, uma aliança era estabelecida, pois uns dos aliançados sempre tem mais a dar do que para outro. A irmã comenta ali, cada um tem o que busca. É bem isso, só depende de nós. Parabéns, viu? A nossa busca, irmã Ilane Silva, ela deve ser incansável. A Bíblia diz, orar em tempo e em fora de tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Crescei na graça e no conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa deve ser uma maior busca. Agora, a todos quantos nos ouvem, já viu um hino aí que diz mais ou menos assim, irmã Ilane Silva? Irmão Ícaro, que está nos acompanhando, e todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando. Já viu aquele hino que diz mais ou menos assim? Eu quero conhecer Jesus. Muito cantado, né? Eu quero conhecer Jesus. Agora, quer conhecer Jesus e não vai para a escola dominical? Quer conhecer Jesus e não lê a Bíblia? Quer conhecer Jesus e não pega um livro para poder ler a experiência de outros pastores e de outros pregadores que têm se dedicado ao santo ministério? Agora, dizer que quer conhecer Jesus e não exercita nenhum tipo dessa prática, lamento informar, só vai ficar somente no querer. Ou então só está cantando somente da boca para fora. No tocante à aliança, sempre tem mais a dar. Davi e Jonatas. Davi tinha riqueza, ou melhor, Jonatas tinha riqueza, tinha armas, tinha poder. O que é que Davi tinha para poder dar? Davi só tinha mesmo aquela coragem. E no tocante à nossa aliança, a nossa comunhão com Deus, Deus somente nos pede nosso amor e nosso coração. Já assim, Deus pede somente o nosso amor e nosso coração e a nossa obediência. E em troca Ele nos dá o seu exército, Deus nos dá a sua justiça, nos dá a sua glória, nos dá o seu conhecimento. Tudo que Deus tem para dar para nós, Ele não tem nem comparação. Tudo no tocante ao que Deus dá para nós, nem se compara àquilo que Ele pede. A única coisa que Deus pede é o nosso amor, o nosso coração, a nossa obediência. Mas o que Ele tem para dar para a gente é muito mais. E a gente precisa ter essa comunhão, tanto com o nosso irmão, e tanto com o nosso Deus, que é o nosso Pai. A nossa irmã disse ali que cantar é lindo. Ô irmã, nem cantar eu sei, viu? A minha voz é esganiçada. A única coisa, por misericórdia, que ainda estou sabendo ainda fazer, é somente a aula da escola dominical. Cantar é lindo para quem tem o dom do louvor. Mas infelizmente Deus não me agraciou com essa dádiva. Minha voz, a última vez que eu abri minha boca para poder cantar na igreja, o pessoal botou a mão no ouvido e disse mais ou menos assim: para, pelo amor de Deus, que eu não estou mais aguentando. De tão horrível que é a minha voz. Mas a Bíblia diz que tudo que tem fôlego que louve ao Senhor, né? Eu estou vendo ali a nossa irmãzinha Guiomar. Guiomar está ali presente, um abraço. Nossa querida irmã Guiomar, minha prima ali, está ali surgindo, ali sinalizou ali com um ok. Olha aí, entrou aí, Guiomar Conceição está assistindo. Guiomar, parabéns, viu? Estou muito feliz com a tua participação aí. Comenta aí, diz aí que a bênção é grande, como é que está chegando aí o sinal, como é que está chegando aí a nossa voz.
Acena aí para nós aí, que nossa irmã Ilane Silva também está participando juntamente aqui conosco. A comunhão da igreja de Jerusalém. Interessante a gente parar para poder observar aqui o que o comentarista colocou aqui como proposta para esse tópico. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição do que é koinonia. O texto sagrado diz que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. É o que é coração. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação da alma. É a sede das emoções, falar dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao nosso Senhor. A irmã Ilane Silva nos disse ali, eu quis dizer que cantar é lindo, o problema é viver a letra do louvor. Meu Deus, isso é muito forte, mas muito forte mesmo. Nosso irmão ali, Genival Neves, disse que é verdade. Parabéns aí pela participação dos nossos irmãos. No tocante aqui à igreja primitiva, olha só a proposta que o comentarista nos... Isso, na verdade, é uma verdadeira pérola. A igreja é uma comunidade de fé, mas às vezes tem problema. Olha aí, chegou o diretor. A igreja é uma comunidade de fé, que às vezes tem problemas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Toda igreja tem as suas desavenças. Só que a igreja modelo, aquela que eu sempre tenho falado aqui, a igreja primitiva, eles também tinham problemas também, sabiam disso? Porque pegamos o padrão da igreja primitiva como exemplo, como mentoria, como exemplo a ser seguido. Porém, a gente também deve entender que aquela igreja, ela também tinha os seus problemas. E muitas vezes até desfocalizamos as coisas que acontecem na nossa igreja, dizendo que a igreja está desunida, os irmãos não têm mais aquele amor, todo mundo já não tem mais aquela união que a igreja ela proporcionava nos dias apostólicos. Mas eu quero dizer que tanto a igreja primitiva quanto a nossa como a deles também tinha problemas, só que o diferencial é que eles sabiam resolver como era e como aconteciam esses problemas. Paulo brigou, ou melhor, Barnabé brigou com Saulo, a ponto de o Espírito Santo dizer a parte um do outro. Pedro tomou uma reclamação, tomou um verdadeiro esporro, tomou uma verdadeira, um puxão de orelha quando Paulo chegou na igreja da Galácia. Então, a igreja primitiva também tinha suas desavenças. Na igreja de hoje temos os nossos problemas, sim. Mas eu quero dizer uma coisa, é que eles sabiam como lidar com os problemas. A nossa irmã João Neves está ali assistindo. Nossa irmã João Neves, Deus abençoe aí a sua participação. Quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer que a bênção ela é grande. Deus abençoe a nossa irmã aqui, João Neves, que está participando aqui conosco. Pois bem, não existe diferença daqueles dias para os dias apostólicos, de nossos dias para os dias apostólicos. A diferença é que eles sabiam lidar com os problemas que ocorriam na igreja. Quarto ponto desse segundo ponto, comentarista nos diz: o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguido às suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes do santuário e também qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão estava representado sumariamente na presença, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Pois bem, eu preciso da máxima atenção dos irmãos aqui
no tocante ao serviço. Serviço. Existe um ditado popular, a paz do Senhor, irmã. Existe um ditado popular que diz mais ou menos assim, que quem não vive para servir, não serve para viver. Fomos chamados para servir. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 14. E o maior exemplo de serviço é quando o Senhor Jesus, ele chama ali os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. E ainda disse mais ou menos assim, assim como eu dei exemplos, vai e faça também. Hernandes Dias Lopes, em seu livro de Pastor para Pastor, diz que o ministério é uma plataforma de serviço e não um palco de fama. Escutem só. O sujeito, ele é promovido, ou ele é consagrado a auxiliar. E ali ele pega, na verdade, a água para o pastor. Ele leva aos homens, aos obreiros, né, a água ali para os pastores. E ele vai agora ser classificado, ou promovido, ou consagrado a uma patente maior. Será que depois que ele recebeu essa patente maior, ou será que depois que ele receber essa consagração, ele não deve voltar novamente a fazer aquele serviço que ele fazia antes, só porque ele recebeu a consagração? É lógico que sim. Porque por maior que seja a patente, por maior que seja o cargo, por maior que seja a consagração, essa pessoa ainda continuará sendo um humilde servo. É nisso que, na verdade, vimos a simplicidade e a humildade de um ser humano ou de um cristão. Eu estou aqui para servir. E tanto que o Senhor Jesus Cristo disse mais ou menos assim: aquele que cuida ser o maior do reino dos céus, que seja primeiramente o quê? O menor. Eu amo Jesus porque a metodologia, a dinâmica do reino de Deus é totalmente diferente ao conceito que o mundo apresenta. O mundo e a teologia secular, o secularismo nos diz, quanto mais eu cresço, mais pessoas submissas eu terei a mim. No tocante à teologia ou à dinâmica do reino, quanto mais eu cresço, mais ainda eu continuo sendo um humilde servo. A nossa irmã Ilane Silva disse, continua sendo um servo. Digo e repito, Jesus Cristo disse mais ou menos assim, e que isso fique gravado no nosso consciente e nosso subconsciente. Aquele que cuida ser o maior no reino dos céus ou no reino de Deus, que não seja o maior, mas que seja o menor. E para finalizar, frase de Hernandes Dias Lopes aqui, repetindo mais uma vez. No seu livro de Pastor para Pastor. O ministério não é uma plataforma de serviço e não um palco de fama. Repetindo, o ministério é uma plataforma de serviço e não um palco de fama. A nossa irmã Jó Neves disse ali, o maior exemplo é o próprio Jesus, sempre humilde. Ilane concordou com a resposta da nossa irmã, viu? Louva a Deus pela sintonia que os irmãos aqui estão aqui respondendo. Graças a Deus é o sinal de que estão absorvendo o nosso conteúdo pedagógico. A irmã Ilane Silva nos disse, verdade, irmã Jó, gostaria de servir também. Se a irmã está disposta a servir, próxima semana já pode estar aqui ensinando no EBD em Foco. Está disposta a servir? Sinta-se à vontade, irmã Jó. Que a bênção é grande. Terceiro ponto da nossa lição, o comentarista nos disse, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O comentarista nos disse, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o povo convertido sobre vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, você sabia disso? Isso porque elas se tornam novas criaturas e passam a viver uma experiência.
elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Eu preciso da maior e da máxima atenção. É as duas juntas e misturadas ao mesmo tempo, no tocante ao crescimento espiritual. Preste sua atenção, irmãos. Existe diferença entre amadurecimento e crescimento espiritual? Repetindo, existe uma diferença entre amadurecimento e crescimento espiritual? Existe sim. Amadurecimento proporcionado por experiência. Já o crescimento só ocorre com a medida do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando uma pessoa nasce, isso aqui é maravilhoso. Eu preciso que os irmãos aqui escutem, porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Quando uma pessoa nasce de novo, encontra-se na condição de Lázaro ressuscitado. Porém, Jesus ordenou-lhe que lhe tirassem as faixas. Assim ocorre com o novo convertido. Só Jesus pode salvá-lo. Porém, cabe a nós que andamos com Jesus desligar as ataduras que o prendem a esse mundo. Entendeu, irmãos, qual é a dinâmica do discipulado? Quando uma pessoa ela vem para a igreja por intermédio da obra da evangelização, o Espírito de Deus faz a obra no coração desse sujeito, porque o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a pessoa não consegue se desligar das coisas do mundo que ainda está envolvida, e cabe à igreja agora soltar as amarras do mundo, limpar essa pessoa. Agora eu quero que vocês me dêem toda a atenção. Se eu tenho uma visão distorcida do papel da igreja no tocante à obra do discipulado, sabe o que é que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou atrofiar o crescimento desse novo convertido no introduzimento na obra de Deus. Entendeu? Eu vou atrofiar. Ao invés de poder soltar a ligadura que amarra esta pessoa às coisas do mundo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou amarrar ela mais ainda. Porque tem muita gente hoje na igreja que quando chega o novo convertido, a primeira coisa que ele diz é mais ou menos assim: olha, o amor está faltando, viu? Se prepare. Aqui o amor está faltando, o pastor já não é tão assim ligado como o pastor de antigamente, sabe? A igreja só ora pela misericórdia, sabe? E é melhor você já abrir já o olho para essa realidade, sabe por quê? Porque o amor de muitos já se esfriou. Já se esfriou com gosto. Ao invés de poder desligar as ataduras que amarram essa pessoa do mundo, ela coloca ainda mais e mais atadura. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos ter uma visão totalmente, vamos dizer assim, iluminada pelo Espírito. Paulo mesmo disse que devemos colocar sobre o fundamento que já está posto uma parede reta. Capítulo de número 3, verso 10 de Coríntios. Agora ele dá uma instrução: veja como é que se levanta essa parede, se é com prumo ou é sem prumo. Enquanto Deus me der vida, o exercício do meu ministério vai ser em defesa da igreja e dizer que há solução para a sociedade, porque a sociedade tem a igreja como um norte de salvação para tudo quanto tem acontecido no mundo. Se as pessoas desacreditarem de que a igreja é a única porta de esperança de salvação para essa humanidade, o que é que elas vão fazer? Elas vão se suicidar, elas vão se jogar de uma ponte, elas vão se jogar debaixo de um carro, elas vão se envenenar, porque a esperança para essa geração, para essa humanidade, ainda continua sendo o Evangelho de Jesus, e a Bíblia diz que o Evangelho de Jesus é poder para a salvação do mundo, ou de todo homem. Vamos lá responder aqui as respostas dos nossos irmãos. Ilane gosta de pregar. Sinta-se à vontade, viu, irmã Ilane? Para poder fazer sua ministração, eu gostaria de ouvi-la. Diz que é misericórdia, Senhor. Misericórdia, esse é o caminho certo mesmo para poder se alcançar os dons de Deus, é pela misericórdia. E ela complementa ali: irmã Jó, acho que eu gosto de falar bastante.
O diretor disse aqui, disse que esse cara gosta meu, viu, irmã? Será que isso é verdade? Vamos lá. Próximo tópico da nossa lição diz assim: o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, um crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem de Paulo não foi plantar igrejas locais, mas sim discipular e ensinar a igreja em Éfeso. Aí eu tenho que dar aqui outra pancada. Eu tenho que falar uma coisa aqui que é a realidade. Eu disse que eu não ia, na verdade, esconder, omitir ou falar tudo quanto Deus colocou no meu coração. O crescimento quantitativo deve ser sempre ao crescimento qualitativo. Repetindo, o crescimento quantitativo deve ser sempre proporcional ao crescimento qualitativo. É possível crescer em números, mas também crescer em qualidade. É possível crescer em números de membros e de novos cristãos conversos, mas também crescer também, sabe o quê? Em qualidade. Aí faço aqui uma outra linha de raciocínio. Crescimento numérico sem crescimento espiritual não é crescimento, é inchaço. Repetindo, crescimento numérico, crescer em proporção. Eu tinha 5 membros, dentro de um mês ele foi para 50. Glória a Deus! Em 6 meses daqueles 50 se tornou 5.000. Aleluia! Agora, esse crescimento deve ser proporcional ao crescimento espiritual. Porque crescer numericamente sem crescer em espiritualidade, em conhecimento de Deus, não é crescimento, isso é inchaço. Eu estou inchando. Estou inchando. E isso tem me preocupado, porque um crescimento numérico sem crescimento em qualidade, o que vai resultar é que daqui a 5 anos, essas mesmas pessoas que aceitou Jesus, elas simplesmente estarão novamente praticando as mesmas coisas, ou até pior do que eles praticavam antigamente. Então, irmãos, nós que já temos uma certa bagagem, uma maturidade, no tocante à obra do discipulado, a gente deve se preocupar sim com a questão do tocante ao crescimento numérico. É bom crescer, ver minha igreja cheia, prosperando, almas aceitando Jesus, mas que também esse crescimento seja também em proporcionalidade ao crescimento numérico, ou melhor, ao crescimento espiritual. E aqui nós findamos o nosso ensino dessa noite. No terceiro ponto, o comentarista nos diz o exemplo da igreja da Síria. Qual foi o exemplo da igreja da Síria? O público da igreja da Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para um grupo de gregos convertidos. Ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Pois bem, vamos tentar aqui, né? E aqui a gente encerra. Os apóstolos enviaram um pastor que um dia foi um discípulo. Os apóstolos não enviaram um outro apóstolo para poder ir até a igreja de Antioquia, na Síria. Eles poderiam ter mandado um outro apóstolo, mas para poder ser efetivo aquilo que Jesus disse, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a todas as nações, eles pegaram justamente uma pessoa que fazia parte do rebanho, mas também que não era apóstolo, para poder ser o pastor. E aqui a gente encerra, viu? Já. Estamos encerrando. Como? Tá ok. Eles estavam enviando um outro pastor para poder ir até a igreja de Antioquia da Síria. Só que o pastor que ia pastorear, conduzir aquele rebanho, não era um dos apóstolos, mas sim um discípulo que aprendeu tudo quanto os apóstolos colocou em prática. Ou seja, Barnabé era um sujeito que aprendeu, que ouviu, foi instruído e agora estava indo exercer o seu ministério, tudo quanto ele havia aprendido no tocante à obra da evangelização. A missão da igreja é formar discípulos e depois enviá-los.
Aí eu faço aqui uma pergunta, eu finalizo, e é vocês que vão me responder. Seja para a irmã Jó, seja para a irmã Ilane Silva, ou todos para essas 7 pessoas que estão nos assistindo, ou para todos quantos haverão de poder escutar as reprises que serão aí durante a semana. Um momento. Desculpa. Estamos fazendo discípulos ou membros? A pergunta fica aí, vocês é que vão me responder. Estamos fazendo discípulos ou membros? Nos dias de hoje, estamos fazendo discípulos ou membros? Conclusão da nossa lição. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Estamos aqui, irmãos. Ilane Silva disse que nós estamos formando membros. Olha, a diferença entre membro e discípulo aí, viu, irmã Ilane Silva, sabe o que é? É que o discípulo, ele é formado e é enviado a fazer mais discípulo. Já o membro, ele é formado para sentar no banco, receber uma carteirinha de membro e ali acabar os dias dele ali na igreja. Sendo que a ordenança do Senhor Jesus é: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Deus abençoe a vocês, caros amigos, irmãos e ouvintes aqui da nossa programação. A você que acompanhou aí, seja por via rádio, pela internet, eu quero agradecer de coração mesmo a todos quantos vocês que participaram. A todos vocês que participaram dessa programação. Eu espero que esse conteúdo que abordamos aqui nessa noite, ele seja edificador para você, caro amigo professor. Leva todo esse conhecimento que nós estamos estudando desde o domingo passado para esse momento. Leve para a tua classe, que você seja abençoado, que você seja tocado e que a tua classe seja enriquecedora. Seja enriquecida, na verdade. Seja enriquecida com tudo quanto foi abordado aqui nessa noite. Próxima lição: voltados os olhos para a bendita esperança, se assim conforme o Senhor Jesus, Ele nos permitia. Nossa irmã disse ali, amém, muito bom ensino, que Deus abençoe também, irmã, a tua casa, a tua família, o teu lar e a tua vida espiritual. Deus abençoe. Só nos resta agora fazer a oração de encerramento e aqui nós encerramos a nossa programação durante a noite. Lembrando que, mais uma passada das nossas anotações no tocante às ofertas que você sentir de Deus para sermos aqui abençoados. Nosso diretor nos informa aqui que a conta mudou, a Caixa mudou o número. A Caixa Econômica mudou o número da conta digital, social, é? Conta econômica. A conta poupança nos diz assim: conta 0951, operação 013, e o número lá nos diz assim: agência 00951, número da conta 1288. Esqueci disso. Presta atenção direitinho. Ó, leia por aqui, que você vai saber que está indo aqui. Ó, agência, operação, conta 79, entendeu? A conta nos diz 00951, a operação 1288, e a conta aqui que nos diz aqui 799622067, dígito 1. Repetindo, agência 00951, a operação 1288 e 79962267. 79962267, dígito 1.
Sentiu de Deus aí, irmãos, de mandar uma oferta aí, ó, abençoada, independente aí do valor, Deus vai abençoar a tua vida, porque a Bíblia diz, né, que quem abre a mão para a obra de Deus, Deus abre a sua mão em favor da sua vida. Deus abençoe a todos quantos estão aí sintonizados. Fica aí a nossa programação posterior. Fica com Deus. Deus abençoe.